Graça e paz, que bênção chegarmos a mais um Tadel, nosso treinamento avançado de líderes. Hoje a gente quer falar num outro texto, depois de 7 semanas estudando a palavra de Deus, tomando por base João capítulo 9, hoje eu quero convidar você, no Tadel dessa terça-feira, você abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, hoje, dia 9 de março de 2021, então nós vamos glorificar o Senhor nessa noite. Quero convidar você para abrir seu coração, quero convidar você para estar mesmo conectado e orando. Quero já convidar você nessa noite para estar orando, para os céus se abrirem aí na sua casa, os céus estarem abertos aí sobre a sua vida, sobre a sua família, orando. Esse ano a gente tem mesmo falado com todo o nosso coração, com toda a nossa crença, que Deus mesmo, Ele quer abrir os céus, Ele quer que a gente tenha uma visão esplendorosa do seu reino, uma visão esplendorosa da sua majestade, uma visão esplendorosa do controle absoluto que Ele tem sobre toda a terra, sobre todos nós, não é verdade? Então veja bem, eu quero ler para você e depois nós vamos estar orando. 2 Timóteo capítulo 4, veja bem, a palavra de Deus nos diz assim: na presença de Deus, preste atenção nessa expressão, Paulo falando, finalizando a sua segunda epístola a Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Timóteo, estou finalizando essa segunda epístola e eu quero dizer para você que na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto, eu o encorajo solenemente. 2 pontos: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão os princípios espirituais imutáveis e eternos do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, segundo as suas vontades próprias. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Você, porém, faça a diferença, seja diferente, ou seja um homem equilibrado, um obreiro equilibrado, um servo de Deus, um trabalhador na obra de Deus, cheio do equilíbrio, da moderação. Seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Em outra versão, eu gosto muito da expressão que Paulo usa: cumpra cabalmente o seu ministério. Irmãos, que palavra! Eu quero, antes de iniciar a ministração nessa noite, eu quero fazer uma oração. E quero pedir mesmo a Deus que nessa noite o Espírito Santo te toque. O Espírito Santo te toque, mas um toque maravilhoso. Eu creio que o Espírito Santo nesta noite pode de fato tocar de uma forma maravilhosa, de uma forma especial, espiritual na sua vida, para que você possa receber coisas novas, ideias novas, estratégias novas, coisas diferentes, algo que você já ouviu assim o pastor ministrar, mas nunca ouviu e o Espírito te falar da maneira que Ele pode e quer te falar nessa noite. Eu quero orar por isso. Eu quero orar por um mover nessa noite. Eu quero orar para que essa terça-feira seja a terça-feira.
Eu quero orar para que você possa tomar novas decisões diante de Deus. Eu quero orar para que esse Tadel, esse treinamento desta noite, dia 9 de março, irmão, seja algo impactante, algo que eu não tenho como compreender, mas eu tenho que crer que isso pode acontecer. E eu desejo isso para as nossas vidas, não só para a sua vida, mas para a minha vida, para que na terça-feira que vem, sendo eu aqui quem estarei ministrando, ou outro pastor, outra pessoa ministrando, você possa dizer, a partir daquela terça-feira, dia 9, a minha visão ministerial mudou, novas decisões eu tomei, e essa semana inteira, essa semana, do dia 9 para cá, eu tive experiências, eu aproveitei oportunidades, eu preguei a tempo e fora de tempo, eu nem sei direito o que aconteceu comigo, mas eu sei que daquela terça-feira, dia 9, quando o pastor Hermínio ministrou, profetizou e disse que acreditava que de fato o Espírito Santo podia transformar, o Espírito Santo podia falar de uma forma diferente ao meu coração, isso aconteceu, e coisas tremendas, de terça-feira passada, até hoje, terça-feira, coisas tremendas aconteceram. Eu fiz coisas que eu não estava acostumado a fazer. Eu falei com pessoas que eu não estava acostumado a falar. Eu orei com pessoas que eu não tinha orado. E coisas da parte de Deus começaram a acontecer na minha vida e na vida das pessoas. Eu quero muito, irmão, que essa terça-feira seja tão marcante na sua vida, que você seja um propagador desse encontro nosso semanal. Desse encontro nosso semanal. E que você entenda que Deus está repartindo aqui um pão. Deus está repartindo aqui algo tremendo, e que você não quer que fique só para você, ou só para o número reduzido de irmãos que têm acompanhado assiduamente esse encontro. Eu quero orar por isso dessa noite. Eu quero orar para que Deus fale mesmo, e o Espírito Santo te toque de uma forma magnífica. Eu creio no poder da oração. Eu creio que o que eu estou falando, ministrando, que vou pedir agora em oração, eu creio que é a vontade de Deus. Eu creio que Deus anela por isso, mas você tem que desejar que isso aconteça. O que queres que eu te faça? Jesus sempre perguntava, o que queres que eu te faça? Então nessa noite, eu quero orar, quero pedir, Deus, não faça só na minha vida, não faça só na vida do Danilo que está aqui, não só na vida do João Gilberto que está aqui, a equipe de hoje que está aqui no Tadel, não, eu quero pedir que Deus faça na sua vida também, e que você, como ministro, possa cumprir cabalmente o seu ministério. Há muita gente que está relaxadamente. Uma das palavras que tem marcado a vida de muitos ministros, de muitas pessoas na obra de Deus, relaxamento. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida relaxada, uma vida negligente, uma vida muito falha, uma vida muito assim a desejar mesmo, e a gente precisa mudar, e essas coisas, e essas posturas, e essas palavras não podem marcar a vida de um ministro de Deus, não pode marcar a vida de uma serva de Deus, não pode marcar a vida de uma igreja linda, uma igreja poderosa, uma igreja onde Deus quer derramar coisas inacreditáveis. Deus quer derramar. Mas pastor, não precisamos crer para Deus derramar? Sim, mas quando Deus derramar, a gente vai ficar assim, nossa, eu não imaginava, nossa, eu acredito que eu estou vendo, nossa, eu queria convidar você para juntos nessa noite, nós concordarmos em oração, o que é necessário para que nós possamos cumprir cabalmente o nosso ministério. O que significa essa palavra cabalmente, ou cabal, o que significa? Vamos orar para a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Senhor, é grande a nossa alegria de estar aqui, Tu sabes o quanto eu tenho amado, disse isso na última vez e repito, amado esse encontro de terça-feira, Senhor. Mas Pai, eu quero pedir ao Senhor, mobilize, desperta, Senhor, desperta, para que muito mais pessoas, muito mais servos, muito mais ministros, muito mais irmãos e irmãs, possam, Senhor, acompanhar o nosso encontro, Senhor, e que o nosso testemunho sirva a Deus, sirva de entusiasmo, sirva para entusiasmar as pessoas, e elas ficarem cheias de entusiasmo também, Senhor. Abençoa, dá a nós, Deus, a visão de que nós estamos mesmo perto da noite. É o texto que nós ministramos 7 terças-feiras, a noite se aproxima, quando ninguém mais vai poder ministrar.
ninguém vai mais poder pregar, ninguém vai mais poder interceder, ninguém vai mais poder fazer a obra do Senhor, a obra maravilhosa. Meu Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo, venha atuar, Espírito Santo com poder e graça, venha se manifestar, Espírito Santo, nessa noite, que os céus se abram, e que o Senhor, com todo o poder, com toda a graça, com toda a majestade, venha sobre nós, toma nessa noite os meus irmãos, Senhor. Toma nessa noite os meus irmãos, Senhor. Toma nessa noite, Espírito Santo, as minhas irmãs. Toma, Senhor, como tu tomaste o apóstolo João, lá no capítulo 4 de Apocalipse, quando o Senhor o convidou a subir aos céus, e ele viu coisas tremendas, e ele viu o teu trono aberto, o Senhor assentado no trono, ele viu os céus abertos, e viu os 4 seres viventes, e viu tanta coisa magnífica. Senhor, dá para nós a visão, porque os dias são maus, as notícias são péssimas, e as coisas estão piorando por aí, Senhor. Pai, a crise econômica, política, há uma guerra. Meu Pai, em nome de Jesus, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, e com uma visão contínua e constante, de que o Senhor está no trono, com o poder, e com todo o poder, governando toda a terra, Senhor, dirigindo e no controle absoluto de nossas vidas, a gente corre o risco de sair da Tua presença, Senhor. A gente corre o risco de chegar em algum momento e não poder falar como Paulo falou para Timóteo: Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, eu te exorto solenemente, não nos deixes cair em tentação, Senhor, livra-nos de todo o mal, Senhor, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, a majestade e o governo para todos sempre, Senhor, o governo para todos sempre. Fica conosco. Fala ao Danilo nessa noite que está aqui, fala ao João Gilberto aqui nesta noite, e que esse encontro seja encontro transformador, Senhor, transformador. Não nos deixe cair em tentação, não nos deixe desviar da fé, não nos deixe retroceder, não nos deixe abandonar a Tua obra, como muitos abandonaram, e outros estão abandonando nos dias de hoje. Abençoa, pois nós oramos, Senhor, nós oramos, te pedindo tudo isso, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador e Senhor querido. Hoje e sempre nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, amém? Se aí em casa concordou com a minha oração, intercedeu comigo nessa noite, então veja bem, quero falar hoje para você, quero conversar com o irmão e com a irmã nessa noite, sobre o seguinte tema: cumprindo com inteireza o nosso trabalho na obra de Deus, o nosso ministério como cristãos, o nosso ministério como embaixadores de Cristo, o nosso ministério como irmãos mais novos de Jesus, o nosso trabalho na obra do Pai, porque essa é a ordem que o Espírito Santo dá ao apóstolo Paulo. Essa é a inspiração que Paulo recebe para escrever esta carta em primeira mão para o ministro Timóteo, para o jovem pastor Timóteo, para o jovem líder Timóteo. Mas essa carta foi preservada, o Espírito a preservou, não só o inspirou a escrever, não só soprou sobre a vida, o coração e a mente do apóstolo Paulo, mas o Espírito Santo preservou essa palavra, para que durante toda a história da igreja, durante todo o tempo de dia, enquanto a obra de Deus pudesse ser feita, enquanto a obra pudesse ser realizada, todos os ministros fossem encorajados, fossem fortalecidos, fossem esclarecidos, para que eles pudessem cumprir cabalmente o ministério. Cabalmente. Se você olhar no dicionário, você vai ver que a palavra cabalmente significa plenamente. É a vontade de Deus que nós possamos cumprir o ministério plenamente, não deixar nada para trás, não parar antes da hora, não desistir no meio do caminho. É a vontade de Deus que a gente cumpra inteiramente. Cabalmente significa inteiramente, fazer a obra com inteireza, fazer a obra inteiramente, fazer a obra totalmente. Quero convidar você nessa noite a orar daqui a pouco pelas pessoas que você talvez esteja lembrando aí hoje, que
desistiram. Fizeram durante um tempo a obra de Deus com brilhantismo. Fizeram durante um tempo a obra de Deus, edificando toda a igreja. Foram ministros, homens e mulheres que trabalharam, que serviram. Queria te convidar para se lembrar nessa noite. Pessoas que não mais servem, pessoas que não mais atuam, pessoas que não mais trabalham, pessoas que não cumpriram a obra inteiramente, que pararam no meio do caminho. Queridos, essa é uma tentação. Essa é uma tentação que nós temos que vencer. Essa é uma tática do diabo que deseja ver todos os cristãos pararem, as igrejas fecharem. Então veja bem, quando Paulo diz: Timóteo, cumpra cabalmente o ministério, cumpra plenamente o ministério, faça a obra de um evangelista, de um pregador, daquele que alerta as pessoas acerca da perdição eterna, daqueles que não temem e que não se sentem acovardados a falarem sobre a realidade do inferno, que os demônios estão aí, que o diabo está aí, jaz sobre essa terra, o maligno sobre este mundo, e ele quer levar o maior número possível de pessoas ao inferno, ao abismo, mas antes de levá-las eternamente para este lugar terrível, ele quer infernizar, ele quer destruir, ele quer deprimir, ele quer gerar crises e mais crises na vida do ser humano, para que ele sofra bastante aqui nessa terra, e possa dizer: uma infelicidade, estou comendo o pão que o diabo amassou. Meu irmão, você veio aqui para você se alimentar do pão que desceu dos céus, do pão da vida, da palavra bendita de Deus, do maná que Deus envia. Você está aqui para comer o melhor dessa terra. Repita comigo: nós, filhos do Deus Altíssimo, estamos aqui para nós comermos o melhor dessa terra. Então essa questão de comer o pão que o diabo amassou, isso não se encaixa conosco, isso não diz respeito a uma igreja vitoriosa. E o diabo quer isso, quer amassar o pão. O diabo quer amassar o pão e botar a goela abaixo na vida das pessoas. Queridos, a palavra de Deus diz: cumpra o teu ministério, cumpra a obra, realize com inteireza a obra de Deus. Então eu queria nessa noite ser assim breve. Eu quero tentar aqui nessa noite ser breve, falar um pouco menos do que eu tenho falado diante das outras ministrações. Então veja bem, eu queria te dar algumas orientações que eu vejo e percebo que eu preciso para cumprir cabalmente o meu ministério. Irmãos, é uma tentação, eu vou repetir, é uma tentação parar. Ouviu, Danilo? É uma tentação desanimar, é uma tentação deixar de vir, é uma tentação para você não continuar. E isso não acontece só conosco hoje no século 21, isso aconteceu em toda a história do cristianismo, porque o cristianismo foi pregado, foi proclamado por homens sujeitos às falhas, homens líderes de carne e osso, nós, irmãos, e hoje nós somos a bola da vez. Hoje Deus conta conosco, e o diabo quer parar, o diabo quer desanimar a gente. Eu queria nessa noite dar uma palavra de encorajamento. Ser forte e corajoso, continue. Você que lançou mão do arado, por favor, não olhe para trás. Você que tem a visão de Sodoma e Gomorra, a terra está hoje muito semelhante a Sodoma e Gomorra, e assim como foram nos dias de Noé, assim vai ser no dia do Filho do Homem. A terra está aí contaminada, corrompida, e nós não podemos ficar olhando para trás, nós temos que olhar para frente, olhar para cima, e continuarmos cumprindo, trabalhando, servindo com toda eficácia, com todo dinamismo, para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso a palavra de Deus nessa noite, para mim, para a sua vida, é: cumpra cabalmente, meu irmão, o seu ministério. Cumpra. Você está com saúde, você está com vida, não sabemos o dia de amanhã. Então, querido, cumpra cabalmente o seu ministério. Na semana passada, vários jovens foram para uma viagem, e antes de viajar, pararam lá em casa, pararam lá para a gente orar. Foi na sexta-feira, pararam para a gente orar. 12 irmãos, 12 jovens da igreja, servos, cheios do Espírito Santo, indo para o encontro em Vitória, e pararam. Era 8:30 da manhã,
eu e Vanúzio recebemos os jovens, recebemos os irmãos, fizemos um círculo no quintal da minha casa, e nós começamos a orar, e na minha oração eu comecei a clamar a Deus para que aqueles jovens pudessem servir, pudessem realizar um ministério maravilhoso, pudessem ir para ter um encontro com Deus. Eu disse para eles assim: vocês precisam ir para ter um encontro com Deus, e juntamente esse encontro com Deus, vocês se relacionarem, ampliarem o leque de relacionamentos, de contatos com os nossos irmãos. Mas em primeiro lugar, tem que ter uma experiência com Deus, para que vocês voltem de lá, e essa experiência com Deus nunca cai no esquecimento, porque se vocês forem para ouvir grandes preletores, vocês vão ouvir grandes preletores, vão ouvir grandes pregações, vão ouvir mensagens impactantes, mas vocês vão esquecer, daqui mais alguns meses, vocês não vão se lembrar mais do que foi falado lá. Mas se vocês voltarem com uma experiência com Deus, e conhecer novos irmãos, e se relacionarem com pessoas, e estenderem o leque de contato de vocês, isso não vai cair no esquecimento. E aquelas pessoas que você conhece hoje, os irmãos que vocês fazem amizade hoje, amanhã, lá na frente, eles poderão ser úteis, muito úteis, para abençoar a vida de vocês, e vice-versa, vocês poderão ser também muito úteis para abençoar a vida deles, porque a vida é uma roda gigante. Pessoas que passam pela nossa vida, a gente lembra e acha que nunca mais nós iremos nos encontrar com elas, nunca mais. Eu tive uma experiência agora recente, uma dessas idas nossas a Fortaleza lá, Botafogo foi jogar com o Ceará, e eu não sabia, era a última rodada, Danilo, do Campeonato Brasileiro, eu não sabia. Aí, quando eu abri na internet, na quarta-feira, eu abri lá, e vi lá, amanhã, Ceará e Botafogo. Eu falei: poxa, mas eu estou aqui em Fortaleza, o Botafogo vem aqui. Na delegação do Botafogo, tem um amigo que a última vez que eu ouvi pessoalmente, foi em 1987, olha só, irmãos, 1987, aí o que eu fiz? Eu tenho um contato dele, fui lá, mandei uma mensagem para ele: Flávio, você vai jogar amanhã aqui, Botafogo vem amanhã, faz parte da delegação, eu estou aqui em Fortaleza, que hotel vocês vão ficar? Eu gostaria de te dar um abraço, tantos anos, desde 1987, nós jogamos juntos o ano de 85 e 86, e nunca mais nós nos vimos. Eu mandei mensagem para ele: paz, meus irmãos. Não deu 15 minutos, ele respondeu e disse: Hermínio, acabamos de chegar aqui em Fortaleza, vamos ficar no hotel tal, pertinho do hotel que eu estava. Falou: amanhã à tarde eu vou lá, posso dar um abraço? Que hora? Tal hora. E nós fomos lá. Que alegria, irmãos. Irmão, 28 anos, aliás, 87, não é? 87, 97, 2007, 2017, 34 anos quase. E parecia que a gente nunca tinha deixado de se ver. Nunca, não é? A vida é assim, irmãos. A vida é assim. Conversamos, não é? Compartilhamos experiências. E ele falou: olha, eu admiro você tentando ajudar seus filhos, eu vou tentar te ajudar também, não é? E as pessoas, a gente encontra com elas. E mais tarde, anos depois, não é? Sem contar aquelas que nós vamos conhecendo, não é? 2012, eu fui a Fortaleza pela primeira vez, 6 de outubro de 2012, e no domingo, dia 7 de outubro de 2012, foi um domingo, você pode olhar na folhinha, eu fui no culto, primeira vez eu fui na Igreja da Paz, a igreja cheia, eram 5 cultos no domingo, 5 cultos, eu estou dando um testemunho da importância de você conhecer pessoas, fazer um bom relacionamento com elas, cair na graça delas. Algumas você pensa que nunca mais você vai ver, e depois de 34 anos você se encontra, e outras você faz amizade, e você não imagina que alguns anos, ou durante os próximos anos, essa pessoa vai ser crucial para te abençoar, crucial. Eu fui naquele culto, irmãos, 7 de outubro de 2012, fui naquele culto, e o pastor Eibe nos apresentou, a igreja cheia, fomos no culto das 9h30, teve o culto 7h30, e depois o culto das 9h30, aí nós sentamos mais ou menos no meio do templo, e na hora da dedicação o pastor Eibe falou: queria que aquele casal de pastores lá do interior do estado do Rio, que está nos visitando, ficasse de pé. Ficamos de pé, e logo na nossa frente, estava o Aderaldo e a esposa dele. Ele nos cumprimentou, né? Eu estou aqui dividindo o olhar para a câmera, e o olhar para o Danilo e para o João Gilberto, por isso que eu estou assim um pouco, né? Uma hora eu olho para a câmera, outra hora eu olho para os irmãos. Então naquele culto, o Aderaldo e a sua esposa, eles vieram nos cumprimentar, muito simpático, colocou ali, né, à disposição para estar nos ajudando, nos dando apoio. E moral da história, naquela semana a gente conheceu todo o ministério da igreja,
a gente visitou algumas células e até hoje o Aderaldo tem sido uma bênção na nossa vida, até hoje. E a gente precisa honrar, irmãos, quando ele vier aqui, o que ele faz pelo pastor da igreja e sua família, e o que ele fala desta igreja em todo o Brasil, em todo lugar que ele viaja. Hoje ele é um dos homens mais importantes da DONEP do nosso país, irmão. Homem de relacionamento. Essa obra da Amar está conhecida no Brasil todo, porque onde ele viaja, ele fala da obra da Amar. Ele honra a igreja, ele nos honra. Então a gente conhece as pessoas e acredita assim, pensa que não vai ter uma convivência, mas Deus vai usar essas pessoas para abençoar as nossas vidas, e a gente tem que permitir que Deus, enquanto ministro do evangelho que nós somos, Deus use as nossas vidas, irmãos, para abençoar outras vidas que a gente já conhece, e outras vidas que Deus vai colocar diante de nós, para nós conhecermos, o que é necessário, irmãos? O que é necessário para a gente poder realizar cabalmente a obra de Deus? O que é necessário, hein? Preste atenção. Em primeiro lugar, a gente precisa ter a consciência para com as nossas obrigações. Consciência para com as nossas obrigações enquanto filho de Deus, enquanto pessoas que pertencem a uma igreja cristã. Veja bem, todas as pessoas, quando elas entram em um setor de trabalho, numa empresa, em qualquer lugar que elas vão prestar serviço, elas passam a ter consciência das suas obrigações. Você se lembra quando você começou a trabalhar no banco, na rede bancária, tinha obrigações? Você se lembra do seu primeiro trabalho, do seu primeiro emprego, você tinha obrigações? Você se lembra da empresa que você trabalhou, do lugar que você trabalha até hoje? Da escola, as diretrizes da escola, as obrigações que a gente tem como um aluno de uma escola, um aluno de uma universidade, não é verdade? Assim também é para com o reino de Deus, para com a igreja. Nós temos obrigações enquanto filhos de Deus. Nossa principal, creio que a maior obrigação é glorificar a Deus, porque a gente existe para isso, amém, irmãos? Nós existimos para isso. A razão pela qual nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. É nossa obrigação glorificar a Deus. Irmãos, é nossa obrigação dar bom testemunho. Na verdade, somos cristãos, somos membros da PIB em São Fidélis. Que igreja, que história, caminhando para os seus 127 anos, é ou não é, irmãos? Hein? Fala aí, é ou não é? Nossa obrigação, Danilo, dar bom testemunho. Dá bom testemunho. Agora eu te pergunto, será que todos os membros da primeira igreja estão conscientes? Será que todas as pessoas que passaram pelas águas batismais estão conscientes que pertencem a uma igreja linda, uma igreja séria, uma igreja que tem credibilidade na cidade? É ou não é, meu irmão? Nossa obrigação, dar um bom testemunho. Somos filhos de Deus, somos irmãos mais novos de Jesus, somos crentes em Jesus de verdade, somos membros de uma igreja preciosa, abençoadora e abençoada. Irmãos, nós não vamos cumprir cabalmente o nosso ministério se nós negligenciarmos nossas obrigações, e nós como cristãos, nós precisamos, a nossa obrigação, nos prepararmos, olha a internet aí, olha quantos sites de estudos bíblicos, olha quantas pregações disponíveis nos sites, no YouTube, olha quanta riqueza. Sim, há sujeira, há promiscuidade, há muita coisa nociva, daninha, negativa, carnal na internet, sim, mas há muita coisa espiritual, muita coisa edificante, muito material precioso para a gente cair dentro, a gente se preparar, cursos e mais cursos para fazermos. Nós precisamos nos preparar. Essa é a palavra que Paulo diz aqui para Timóteo: Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esteja preparado, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. E é nossa obrigação, irmãos, preste atenção nisso, é nossa obrigação desejar, anelar, viver
piedosamente. Piedosamente. Não podemos viver desorganizadamente, desordenadamente. Não podemos viver relaxadamente. Não podemos viver assim. Nós temos, enquanto obreiros de Cristo, enquanto ministro do Evangelho, irmãos, enquanto líder de célula, nós temos que anelar, nós temos que dizer: Deus, eu quero viver uma vida piedosa. Eu quero viver uma vida piedosa como os santos do Antigo Testamento, como os santos do Novo Testamento, como os santos que marcaram a história do cristianismo. Senhor, me ajude a viver uma vida piedosa, ou seja, uma vida de obediência, submissão, glorificação, exaltação, louvor, adoração a tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina e me revela. Eu quero coadunar o meu caráter ao caráter de Jesus. Eu quero ter a piedade de Jesus. Eu quero viver uma vida piedosa. Eu quero viver uma vida piedosa. Não importa o que vai acontecer, não importa os problemas, as perseguições, não importa. Paulo já dizia para Timóteo aqui no versículo 12 do capítulo 3, de fato, Timóteo, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu te pergunto, você tem sido perseguido? Irmão Vanucci está vivendo um tempo de oração. Eu nunca vi minha esposa buscar tanto a Deus como eu tenho visto nesses últimos tempos. Irmã, pensa numa mulher que tem sido perseguida, mas tem sido abençoada, irmão. Tem sido abençoada. Terça-feira passada nós estávamos lá em casa. Tivemos uma reunião lá à tarde. Aliás, não foi terça, foi quinta-feira. Quinta-feira passada. Depois que eu cheguei, Tadel, a gente orou também. Terça a gente orou também. Mas quinta-feira nós tivemos um tempo de oração em casa. Chamamos o menino para conversar, a Milena sentou, conversamos, e Vanucci começou a exortar. Ela começou a exortar, ela gosta de exortar. E ela começou a exortar, acertar umas coisas, fazer uns ajustes ali. E quando ela terminou, eu entrei com a palavra. Eu entrei com a palavra de Deus. Li a palavra, e eu fui orar. E eu comecei a orar, eu orei uns 20 minutos. Daqui a pouco ela emendou. Não estava no script da reunião ela orar. E aí, Gilberto, eu acabei de orar, 20 minutos, já era um horário considerável da noite. Daqui a pouco ela entrou orando, ela orou quase 1 hora, irmão. E eu já estava tombando aqui meio de sono, e ela foi 1 hora. E ela está buscando, ela está estudando, ela está querendo viver uma vida piedosa, mas tem passado perseguição, irmão. Tem passado perseguição. E Paulo está dizendo que uma vida piedosa, em primeiro lugar, é uma questão de desejo. Você quer? Você quer uma vida de piedade, uma vida piedosa, de obediência, de renúncia, de louvor a Deus, de submissão? Então Paulo dizendo, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Serão perseguidos. Então, o que é necessário nós não negligenciarmos, a fim de cumprirmos cabalmente o nosso ministério? Em primeiro lugar, consciência para com as nossas obrigações enquanto filhos de Deus. Eu citei apenas 4. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. É nossa obrigação glorificar a Deus, porque Cristo glorificou o Pai, consumando a obra que o Pai o deu para terminar. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer. Está lá em João capítulo 17, logo no início da oração sacerdotal de Jesus. É nossa obrigação dar bom testemunho. Tem muita gente que não está vindo para a igreja e se convertendo por causa do mau testemunho de muitos crentes. É nossa obrigação nos prepararmos. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. E é nossa obrigação desejar viver uma vida como nosso Senhor e Salvador viveu, uma vida piedosa. Segundo lugar, bem rápido, veja bem, como que nós vamos cumprir cabalmente o nosso ministério? Como que nós vamos cumprir com interesse o nosso trabalho na obra de Deus? Segundo, dedicação de todo o tempo possível de que Deus é merecedor. Dedicação de todo o tempo possível
de que o nosso Pai Celestial é merecedor. Eu te pergunto, Deus é ou não é merecedor de uma boa parte, de uma parte com qualidade do nosso tempo? E assim, essa tem sido uma luta, que eu creio, da maioria dos cristãos. Eu me encaixo nela, é uma grande luta, irmão. Pense nisso. Eu creio que hoje está faltando algumas coisas na minha vida, não foram acrescentadas ainda, porque talvez eu esteja negligenciando em algum momento da minha vida o reino de Deus. Às vezes a gente até pensa que está buscando em primeiro lugar, mas pode ser que a gente esteja deslizando na casca da banana e não esteja cumprindo, buscando. Vamos pensar nessa noite, se a gente está priorizando o reino de Deus? Vamos pensar nessa noite, se nós estamos de verdade, irmãos, de verdade, cumprindo todo o propósito de Deus, buscando de fato o reino de Deus. Pense nisso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Isso requer dedicação de tempo, para nós sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Dedique o tempo, pregue a tempo e fora de tempo, aproveite o máximo todas as oportunidades. Segundo lugar, dedicação do tempo, de um tempo com qualidade, porque Deus é merecedor. Terceiro e penúltimo, eu vou correr rapidinho. Quantos minutos eu tenho aí? Quantos já? Então já, estou quase terminando. Veja bem, terceiro lugar, olha só, por que a gente precisa, o que a gente precisa pensar, para a gente não negligenciar e cumprir cabalmente a palavra de Deus? Terceiro lugar, meus irmãos, nós precisamos cumprir cabalmente o nosso ministério, cumprir e trabalhar inteiramente na obra de Deus. Sabe por quê? Porque é chegado o tempo, meus irmãos, onde a vontade própria e a resistência à verdade, preste atenção nessas duas coisas, vontade própria dos homens e a resistência à verdade de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, tem vitimado uma grande parte dos seres humanos na terra. E Deus quer salvar essa gente. Preste atenção, talvez a primeira parte não te chame muita atenção. Nós temos que cumprir cabalmente o nosso ministério, a gente tem que fazer com interesse a obra de Deus, porque é chegado o tempo onde a vontade própria e a resistência à verdade de Deus tem vitimado uma grande parte dos seres humanos nessa cidade, irmão, no Brasil inteiro, no mundo. Aí você pode dizer, pastor, mas o que eu posso fazer se eles querem as trevas? O que eu posso fazer se a juventude, parte dela está envolta em drogas e promiscuidade e não querem mudar de vida? O que eu posso fazer? Irmão, a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo, a gente tem que orar, sabe por quê? Porque a vontade do nosso Pai que essa gente seja salva. E se eu sou filho de Deus, isso tem que me tocar. Se eu sou crente de verdade, isso diz respeito a mim. Eu não posso me esquivar diante da incredulidade que paira sobre esse planeta. Eu não posso dizer, não me diz respeito à escolha errada das pessoas que estão aí. Irmãos, elas estão escolhendo errado, elas estão tendo infelicidades, elas estão tomando decisões absurdas, erradas, equivocadas, porque Satanás, o Deus desse século, tem cegado o entendimento delas, e dessas pessoas, tem amigos seus, tem gente que você gosta, tem gente que você conversa, tem gente que você trabalha, tem gente que faz parte da sua parentela. Se você não acredita que Deus não quer salvar as pessoas, tudo bem, mas se você acredita que Deus quer salvar as pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa por elas. Alguma coisa por elas. Porque Paulo está dizendo aqui, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, suas próprias vontades. E desejo é algo complexo, porque Paulo disse que
nos últimos dias, as pessoas iam ser implacáveis, sem amor pela família, blasfemos, desobedientes aos pais. Em Romanos 1, ele diz que os homens deixariam o uso natural da mulher e se inflamariam em sua sensualidade, homem com homem, uma afetividade. As mulheres deixariam o uso natural do homem e se inflamariam na sua sensualidade. Ele diz aqui que os homens serão caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E Deus quer salvar essa galera toda. Deus quer dar um susto neles e nelas também, e quer usar a nossa vida para alertá-las e alertá-los em nome de Jesus. Nós temos que ser os atalaias de Ezequiel capítulo 3 no dia de hoje, e avisar essa gente: gente, desperta, gente, acorda, gente, para de escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também vai colher. E de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. A palavra de Deus diz isso. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E agora a última parte, senão eu não vou cumprir aqui o que eu falei no início, que hoje eu vou diminuir aqui um pouco o tempo da ministração, não é? Então vamos lá, em último lugar, o que eu preciso para cumprir cabalmente o ministério? O que eu preciso para fazer com inteireza o meu trabalho no reino de Deus? Cumprir o meu trabalho, fazer o meu trabalho. Último lugar, eu aprendo aqui que nós precisamos, meus irmãos, de uma firmeza poderosa, de uma firmeza da parte de Deus, para a gente nunca sair da presença dEle. Firmeza para nunca nós sairmos da presença de Deus. Pense nisso. Firmeza para nós nunca sairmos da presença de Deus. Paulo nunca saiu da presença de Deus, e por isso ele pode ser inspirado pelo Espírito Santo a escrever cartas maravilhosas, dentre elas essas 2 epístolas pastorais a Timóteo. E ele termina dizendo: Timóteo, na presença de Deus, e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, Timóteo, há um juízo reservado. Eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Meus irmãos, 3 coisas vão acontecer se nós sairmos da presença de Deus. Preste atenção nisso. 3 coisas tristes, lastimáveis, desgraçadas, têm vitimado um número incalculável de pessoas que saíram da presença de Deus. Tire a prova dos 9. Anote o que eu vou dizer agora no final desse Tadel. Grave o que eu vou dizer para você, e depois você comece a orar, a meditar e trazer a lembrança as pessoas que estão desviadas, longe da presença de Deus. Como elas estão? Em primeiro lugar, nós temos que ter firmeza para a gente nunca sair da presença de Deus, porque fora da presença de Deus, a impiedade dominará a nossa vida. E vamos aqui dar uma outra pregação, vou parar, porque senão daqui a pouco eu vou pregar de novo. Olha só, os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Os ímpios são como a folha seca que cai no chão. Os ímpios não vão prevalecer na Assembleia dos Justos. Os ímpios serão destruídos. Os ímpios vão perecer. Os ímpios irão de mal a pior. Paulo está dizendo aqui: contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Meus irmãos, quando a gente fala de ímpio, a gente lembra de tanta gente da Bíblia. Uma delas foi o filho pródigo, que vivia na casa do pai, mas saiu da presença de Deus e foi tomado por uma impiedade. Ele viveu no mundo da impiedade, ele viveu com práticas ímpias. A impiedade vai dominar a vida de quem sair da presença de Deus.
A impiedade vai marcar a vida de jovens que saírem da presença de Deus. A impiedade vai marcar o casamento dos casais que saírem da presença de Deus. A impiedade. Segundo lugar, Paulo diz: na presença de Deus, eu exorto você solenemente, pregue a palavra. Segundo lugar, fora da presença de Deus, a depravação atingirá a nossa mente, e as coisas que nós hoje repudiamos, as coisas que nós pregamos contra, as coisas que a gente não admite, as coisas que a gente entende que são aberrações, coisas terríveis, nós iremos ter uma mente que vai se adequar a essas coisas, uma mente que vai nos atrair para vivenciar essas coisas. Quem sai da presença de Deus, deixa de ter uma mente pura, uma mente sadia, uma mente espiritual, e passa a ter uma mente depravada. No capítulo 3, versículo 8, ele está dizendo: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistiram à verdade, a mente deles é depravada. A Bíblia está mostrando a experiência de dois homens que viveram lá no Antigo Testamento, mas nem no Antigo Testamento parece que tem o registro do nome deles. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, serão reprovados na fé, não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Janes e Jambres eram feiticeiros, eram mágicos lá do mundo egípcio, eram necromantes que se opuseram a Moisés e Arão, e eles queriam impedir o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Eles eram instrumentos do diabo, eles não queriam que o povo fosse liberto e entrasse na terra prometida. Janes e Jambres, esse espírito ainda tem prevalecido durante eras, anos e séculos, e tem vitimado muita gente no século 21. O espírito de Janes e Jambres tem que ser repreendido em nome de Jesus. Todos que resistem à verdade, que resistem às suas lideranças, que resistem à pregação do evangelho, tem o espírito de Janes e Jambres, são feiticeiros, eram necromantes, eram homens que tinham práticas que eram repudiáveis diante de Deus. Eles consultavam os mortos, eles eram adeptos da necromancia, e eles resistiram a esses homens de Deus do passado, porque a mente deles era depravada. Você duvida que a mente de Tobias, Gesem o Arábio, aqueles homens que Sambalate, que se opuseram a Neemias, você tem dúvida que o espírito de Janes e Jambres estava sobre eles? E por último, quando Paulo diz: na presença de Deus eu posso te exortar, na presença de Deus eu posso te ajudar, na presença de Deus eu posso te ensinar, na presença de Deus eu posso ser uma bênção na sua vida, na presença de Deus eu posso todas as coisas, na presença de Deus nós podemos fazer proezas, na presença de Deus tudo pode acontecer, na presença de Deus. Mas fora da presença de Deus nunca seremos parceiros e benfeitores no ministério de Cristo. Em último lugar, fora da presença de Deus, nós nunca seremos parceiros e benfeitores no ministério cristão, na comunhão da igreja. Não seremos parceiros dos nossos pastores, não seremos parceiros dos nossos ministros, não seremos benfeitores. E Paulo cita dois exemplos negativos aqui no capítulo 4. Ele diz assim: Timóteo, procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo presente, me abandonou, deixou de ser meu parceiro, deixou de estar aliado comigo na realização da obra de Deus, na pregação do evangelho, na plantação de igrejas, na obra missionária.
Demas me abandonou, ou seja, saiu da presença de Deus. Se eu estou na presença de Deus e você me abandona, você sai da presença de Deus. Se você está na presença de Deus e nós estamos andando juntos e paramos de andar, isso indica, é um sinal que eu posso estar saindo da presença de Deus. Demas me abandonou, amou o presente século, olhou para trás, se adequou e imitou a mulher de Ló que olhou para trás. Deus manda ele sair de Sodoma e Gomorra. Deus disse que ia destruir aquela terra por causa do pecado, para que ninguém olhasse para trás. E a mulher olhou, ai que saudade, não faz não, aqui está bom, eu gosto daqui. A proposta de Deus para a sua igreja é uma igreja de ministros, homens e mulheres, crentes de verdade, cristãos de verdade, trabalhadores, obreiros aprovados, que sejam parceiros, que cooperem. Demas me abandonou, e ele diz aqui ainda, olha o que ele diz aqui, Alexandre, versículo 14, Alexandre, o ferreiro, o latoeiro, causou-me muitos males. Um homem que estava causando males a um homem de Deus, com a proposta de fazer uma obra bonita. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Gente que está fora da presença de Deus não faz bem para o outro, não causa benefícios, mas causa malefícios. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez, porque Deus não mudou. E todas as pessoas que fazem o mal para as outras, todas as pessoas que deixam o privilégio de ser um benfeitor para ser um malfeitor, Deus vai retribuir, Deus vai cobrar. E a conta vai chegar, irmão, a conta chega e a conta chega, e às vezes a conta é pesada. Por isso Paulo diz, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, os de dentro e os de fora, mas principalmente aos domésticos da fé, Então na presença de Deus, eu te exorto nessa noite, irmão, seja firme e constante, não saia da presença de Deus. Ele está dizendo aqui que nós temos que suportar os sofrimentos não é para nos distanciar, o sofrimento não é para nos abater, os sofrimentos não é para matar a nossa fé, os sofrimentos não é para a gente sucumbir, os sofrimentos não é para a gente desviar, os sofrimentos é para a gente crescer, é para a gente suportar e crescer, amadurecer, criar musculatura espiritual. Então nessa noite, eu quero parar aqui, irmão, e quero fazer mais uma oração, A minha oração é que Deus nos ajude a cumprir cabalmente o ministério. Vamos orar, vamos pedir a Deus então a bênção do Senhor, e eu espero que nessa noite o Espírito Santo esteja se movendo na sua vida. Fala no seu coração, vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome, louvado e exaltado seja o nome de Jesus nessa noite, e nós queremos agradecer e te pedir, Senhor, nós queremos cumprir cabalmente o ministério. E eu te peço nessa noite, Pai, abençoa os meus irmãos, abençoa cada um que está assistindo, cada um que vai visualizar e vai acompanhar ainda ao longo da semana o Tadel desta noite. Abençoa, meu Deus, abençoa, e dá a nós o privilégio de fazermos a obra, de cumprirmos cabalmente o ministério do Senhor. Muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do Danilo, pela vida do João, que vieram como parceiros, como cooperadores, juntos essa noite, como uma equipe, fazer a tua obra, pregar o teu evangelho. Desperta a juventude, desperta os adolescentes, desperta os anciãos, desperta os líderes, desperta, para que a gente possa fazer a obra enquanto é dia, e fazê-la cabalmente, fazê-la com inteireza, para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Cura, salva, santifica, abre os céus nessa noite, Senhor, abre os céus nessa noite, nós te pedimos isso. Abençoa o Brasil, abençoa nossa nação, abençoa os governantes e autoridades, abençoa o nosso presidente, abençoa, Pai, todas as autoridades constituídas, e que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, e alcance os corações, e use a boca dos teus filhos, use a vida das tuas igrejas, do teu povo, para pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. É a nossa oração humilde, muito agradecido, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, amém, meus irmãos, Deus abençoe,
um ótimo restante de semana, e domingo estejamos juntos para a celebração na casa do Senhor. Os céus vão se abrir, e Deus vai derramar muito da sua glória no nosso meio. Coisas grandes e firmes, coisas maravilhosas estão por vir sobre a nossa vida. Deus te abençoe rica e abundantemente.